Na verdade, algumas atitudes devem ser tomadas, né, a qualquer circunstância. A gente sabe que é uma medida antipopular, mas a gente, quando está sob a gestão de uma prefeitura, a gente tem que assumir a responsabilidade tanto das coisas boas como das ruins, né? Mutuípe foi uma das últimas cidades aqui do Vale a fazer esse processo. O prefeito optou por deixar passar toda essa crise aí pandêmica e essa situação das chuvas aqui no nosso município. E agora foi o momento que a gente achou mais oportuno e não teria como mais fugir, adiar essa atualização, porque o tribunal vem cobrando das prefeituras, né, que isso seja feito. Existe um risco de penalidade caso não seja executado. Isso se caracteriza como renúncia de receita e é um crime de responsabilidade fiscal. Então a gente achou que o momento é esse, não tinha mais como adiar, né? Eu estou aqui ao lado do nosso advogado que foi responsável por esse código. Foi o mesmo que fez na cidade de Jiquiriçá, tudo dentro do mesmo padrão, né? Nossos valores estão equiparados aqui com as cidades circunvizinhas aqui de Laje e Jiquiriçá. Então, se você analisar que Mutuípe hoje tem uma valorização patrimonial muito maior do que ambas as cidades vizinhas, então o nosso IPTU proporcionalmente ainda continua mais barato do que elas, né? É importante a gente salientar também que houve um desconto, né, de 20% para as pessoas que estiverem pagando aí IPTU na primeira parcela antecipada e 3 vezes sem juros para os demais aí que optarem, né? Importante também lembrar que é uma medida que foi aprovada por todos os vereadores, né? Tanto os da base do prefeito como os de oposição, que não tiveram nesse momento uma atitude política, foram responsáveis, né? E sabiam dessa necessidade. Então agradeço também tanto aos nossos vereadores como aos de oposição. Parabéns a todos. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Mídia Bahia. Fui chamado, né, para me juntar a essa equipe técnica da prefeitura, com base nos indicadores, com base em toda a legislação que rege a matéria, modernizar a lei que rege a cobrança dos impostos, dos tributos, as taxas e as contribuições do município. Nós tínhamos uma legislação defasada, uma legislação que foi elaborada e estava vigente há 16 anos. Precisava ser modernizada. Durante todo esse período de tempo, várias outras leis federais foram implementadas e o município não acompanhou essa modernização. Foi uma oportunidade para colocar em prática e trazer também novas ferramentas para beneficiar o cidadão, os munícipes da cidade. O prefeito estava sendo cobrado desde 2017 pelo Tribunal de Contas, como o secretário da Fazenda bem colocou. Ele não poderia deixar de tomar essas providências sob pena de responder pelos crimes fiscais, por crime de improbidade. Então, eu digo até que foi extemporânea essa decisão. Ele já deveria ter implementado e colocado em prática antes mesmo desses outros municípios. Se você fazer essa comparação aí com os municípios aqui da região, ele foi o último, quando não tinha outra alternativa. Aí, o objetivo, desde que ele reuniu inicialmente com a equipe, foi entregar uma lei moderna, uma lei que pudesse trazer ferramentas para que o município pudesse reverter em ações para os beneficiários e que concedesse justiça fiscal. Assim foi feito. Diversos microempresários individuais foram isentos, diversos contribuintes de baixa renda foram isentos. Então, nós tivemos esse foco de fazer a justiça fiscal. Era uma lei, que repito, feita há 16 anos, precisava ser feita a atualização da planta genérica e o que resultou nesse aumento do IPTU é a alteração do valor de mercado da planta genérica. O imóvel que tinha um valor lá de mercado estabelecido em 2006 e 2005, 2006, 2008, 2010, não é o mesmo valor atual. Todos sabem o vetor de desenvolvimento, de crescimento da cidade. O bairro passou por diversas obras de pavimentação, iluminação pública, e tudo isso gera um valor agregado ao imóvel, e nós não chegamos nem a aplicar o valor máximo de aumento que teria nesse período. Aplicamos apenas o necessário para trazer para a realidade, digo, com
esses instrumentos de justiça fiscal, as isenções. Nós procuramos guardar proporcionalidade a cada região. O percentual de aumento que houve no bairro do Santo Antônio é diferente do aumento que houve no centro, é diferente do aumento que houve nas áreas de loteamento, Cajazeiras. Então, assim, tivemos todo esse cuidado de fazer um trabalho detido, um trabalho minucioso para que cuidasse do contribuinte, para que não onerasse o contribuinte. O grande impacto é o fato de ter aguardado um período tão longo, mas o tribunal determinou que o prefeito adotasse essas medidas. A alíquota de IPTU, doutor Alisson, ela continua no mesmo valor que era no ano passado? Porque as pessoas, quando se falou que o IPTU delas chegou com um valor diferenciado, se pensou que houve um aumento no valor do IPTU. E hoje pela manhã eu estive no setor de tributos e ouvi o Jota falando que não houve atualização no valor do IPTU. Houve uma atualização no valor do imóvel, que em Mutuípe é muito valorizado, mas que a maioria desses imóveis tinha um valor em declaração muito baixo. Isso. O que houve, na verdade, a alíquota é aquela fixada lá no código. Na verdade, o que nós alteramos foi a planta genérica. Nós construímos um novo código para a realidade atual do município. Nós vamos estar, em breve, aplicando e trazendo outras normas complementares que precisa entrar em vigor no município pelo fato do tempo. Nós estamos no século XXI. Nós precisamos ter um código tributário que permita ao prefeito desburocratizar ao contribuinte um acesso online rápido, preciso. E a planta genérica ela deve refletir o valor real, o valor atual do imóvel. Se um contribuinte desse desejar vender o seu imóvel para a fazenda pública, ele não pode negociar com o valor irrisório de 2006, um valor do imóvel por 300, por 500 reais. Então o valor a ser pago no caso de uma negociação com a fazenda pública, para você ter uma ideia, seria aquele valor que está lá no valor venal. Então, assim, hoje nós trouxemos para a realidade atual. O que fizemos foi a atualização da planta genérica de valores e, consequentemente, ela reflete no valor do IPTU, no valor do imposto. Vocês fizeram justiça social, concedendo uma série de benefícios para pessoas de baixa renda. Fizemos. Diversas famílias foram beneficiadas, milhares, eu digo, de famílias, elas foram beneficiadas com a isenção. E não só essas famílias de baixa renda, o prefeito teve o cuidado de nos ligar logo após, acho que eu digo sem medo de errar, que aqui foi o primeiro município a protocolizar um projeto de lei e tornar realidade, concedendo isenção do IPTU e do TFF para aqueles contribuintes e moradores afetados nas áreas nas áreas atingidas pelas chuvas de novembro e dezembro. Então, assim, ele ligou, teve acessibilidade, pediu que fizesse o mais rápido possível. Nós protocolizamos, montamos, a equipe do setor estava toda empenhada, fazendo todo um esforço para implementar o mais rápido possível. E sempre nessa preocupação de estar fazendo a justiça, tendo a sensibilidade, sabendo que o contribuinte teve um prejuízo nas mercadorias por conta das enchentes, não pagou o TFF do ano, não pagou o IPTU. Aqueles contribuintes de baixa renda irão ter a isenção do valor do seu IPTU. Então, os MEIs também, todos eles estão isentos. Então, é um código moderno, é um código que desburocratiza, é um código que atualiza o valor de mercado da sua planta genérica. Eu queria pegar o gancho na pergunta anterior aqui. Quando a gente fala de valores, principalmente valores que estão sendo comparados de 16 anos atrás e hoje, né, eu peguei um caso concreto aqui de um amigo que me fez essa mesma indagação aqui. O IPTU dele em 2005 era R$340. O salário mínimo em 2005 era R$300. Ele pagava um pouco mais do salário mínimo no IPTU. Hoje foi para 620, realmente dobrou. Porém, o mínimo hoje é 1.212, ou seja, ele pagava um salário e alguma coisa, e hoje ele paga 50% do salário mínimo. Então, esse tipo de comparação também é importante a gente fazer. Não pode desvincular uma coisa da outra simplesmente pelo fato do valor ter dobrado, né? É importante que as pessoas de bom senso façam essa análise criteriosa aí e reflitam. Pessoal, por que da importância da atualização do Código Tributário do município? Leandro, assim,
dentre vários motivos, eu queria destacar um. O código veio para valorizar também o patrimônio das pessoas, né? E até para proteger. Porque você já imaginou no caso de uma desapropriação por parte do governo, tanto federal como estadual, se tivesse continuado da maneira como estava, seria um baque, né, para qualquer pessoa, para qualquer cidadão. Muitos aspectos positivos, principalmente futuramente, porque nossa cidade hoje não tem apoio federal e estadual, então no futuro, com essa melhora, eu tenho certeza que as obras virão, né? A gente está aí correndo atrás de recuperar o estádio, de recuperar a Beira-Rio, de recuperar a Orla. Então tudo isso será reflexo na nossa arrecadação, né? O código ele também traz ele cria incentivos para a atração de novos empreendimentos. Esses novos empreendimentos geram emprego e renda para a economia local. É uma ferramenta que está lá prevista no código, vai estimular que empresas de fora, empresas da região, elas possam se instalar com esse atrativo, com esses benefícios fiscais. A ideia é atualizar a planta genérica para que o caixa da prefeitura seja convertida em contrapartida efetiva para a sociedade. O município terá dinheiro para pavimentar a rua que ele não consegue um convênio seja com o governo do estado, seja com o governo federal. O município, além de ter a obrigação legal de cobrar para o prefeito não responder junto ao tribunal, responder por improbidade, responder pelos crimes fiscais, ele precisa também desse recurso para viabilizar as ações do governo, para levar a iluminação pública onde mais precisa, levar a pavimentação, reforma das unidades escolares, para a reforma das unidades de saúde. Então, assim, é um caixa importante para a prefeitura.